perguntas que nós vamos dar respostas para Deus. E hoje vai ser um tema bem interessante. Diante das necessidades, como você ora? Como você responde na oração? E quando a gente fala de necessidade, é algo muito amplo, porque necessidade é algo totalmente particular. Nem tudo aquilo que o outro tem de desafio é um desafio para o outro. Obrigado. Nem tudo aquilo que é uma luta para um é luta para o outro. Muitas vezes a gente acha que todo mundo está sentindo, está sofrendo o mesmo desafio, mas as percepções são distintas. A maneira de lidar é muito distinta de pessoa para pessoa. E nós nos conhecemos, essa é a verdade. Essa semana eu tive essa virose, que assim não chegou a virar gripe, mas foi devido à correria, muita reunião, muitas horas acordado, e aí você não dorme direito, você baixa a imunidade, baixando a imunidade, aí você começa a sentir os dramas da mudança de clima e tudo mais. Mas isso é algo que fala muito a nós, porque quantos de nós hoje em dia não estamos dormindo tarde, não estamos descansando, não estamos mais tendo um tempo para poder refletir e descansar no Senhor, porque não descansa fisicamente, emocionalmente não descansa. Sai a semana corrida e aquela semana de pressão, aquela semana de desafios, aquela semana de várias reuniões, ler contrato, resolver pendências. E aí é onde entra o tema de hoje, diante das necessidades. Aí você nomeia a sua necessidade. Como você busca Deus? Como você ora? Porque esse é um desafio. Buscar a Deus é algo individual. Buscar a Deus é algo intencional de cada um de nós. Buscar a Deus é algo que tem que partir de um desejo do nosso coração. Eu sei que nós nos admiramos de pessoas que oram bonito, que fazem aquelas orações, que milagres acontecem, que as coisas se transformam. É verdade, a gente ama isso. Mas para uma pessoa publicamente fazer isso, ela tem que ter uma vida secreta com Deus. E aí vem a pergunta novamente, diante das necessidades, como é a sua vida secreta com Deus? Porque é no quarto, é no secreto que Deus te conhece. É no quarto, é no secreto que Deus sabe quem você é, quem eu sou. É naquele lugar onde não tem curtida, onde não tem aplauso, onde não tem ninguém, sabe, olhando você, é que você está diante de Deus. E orar não é somente uma questão de nós abrirmos a boca e falar. Orar é mais do que isso. Orar é nós nos revelarmos para Deus e dizermos para Deus: Senhor, tem liberdade na minha vida. E esse é o ponto. Será que nós damos essa liberdade plena a Deus nas nossas vidas? Será que o nosso cristianismo é um cristianismo parcial, em que nós permitimos Deus somente em determinadas áreas, mas em outras áreas nós não permitimos? Colocamos a placa dizendo: não entre, não acesse, aqui é proibido. E isso está acontecendo muito hoje em dia. Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 6, do verso 5 ao 15. Mateus capítulo 6, do verso 5 ao 15. Que diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Olha que interessante, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade. Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes
que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Verso 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar. Graças te damos, ó Pai, pela Tua Palavra. A Tua Palavra é revelação, a Tua Palavra é o que nos gera fé. Como diz a Tua Palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Tua Palavra. Senhor, que os nossos corações se encontrem como terra boa, em que a semente da Tua Palavra possa entrar e produzir, e crescer e expandir, Senhor. Que sejamos amadurecidos por essa Tua Palavra, que sejamos fortalecidos e desafiados a colocar os nossos dons em ação, a colocar nossa vocação em ação, a colocar nosso potencial em ação, Senhor, e a crer, Senhor, que Tu estás conosco antes mesmo de abrirmos a boca. Senhor, eu não sei qual é a necessidade de cada um, mas Tu sabes no íntimo o que cada um precisa. Por isso eu te peço, ó Pai, que essa fé que vem pela Tua Palavra possa fortalecer a convicção de cada um para entender que Tu és quem respondes à oração daquele que te pede. Amém. Senhor, que nesse momento, ó Pai, ao ouvirmos a Tua Palavra, sejamos fortalecidos, amadurecidos e provocados a uma vida no temor do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A vida cristã só faz sentido se houver oração. Se não houver oração, a nossa vida cristã não faz sentido, porque nós nos tornamos cristãos porque nós nos arrependemos. Arrepender-se e voltar para Deus. Por isso, o hebraico techuvá, que é voltar-se para Deus. Nós nos voltamos para Deus, nós nos convertemos a Deus, e porque nós nos convertemos a Deus, nós assumimos que Deus é o nosso Senhor, e por Ele ser o nosso Senhor, nós queremos ser governados por Ele. E aí vem a luta que é o maior desafio dessa geração. Hoje essa geração tem uma crise de autoridade. Eu não quero ninguém me mandando fazer as coisas, eu não quero ninguém dizendo para mim isso ou aquilo, eu já sou maduro o suficiente. E muita gente resiste a Deus por causa desse tipo de comportamento, que quer ser tão autossuficiente, e nessa autossuficiência abandona Deus. A gente vê isso com o neto de Davi, filho de Salomão, chamado Roboão. Roboão, a Bíblia diz que ele, tendo se fortalecido, tendo firmado o reino, tendo conquistado a sua prosperidade, ele abandonou o Senhor. E por causa disso, todo Israel também. Quando nós caímos, alguém cai junto, saiba disso. A autossuficiência sempre diz: não, você não vai afetar ninguém está te olhando, você não é tão importante assim. Isso é mentira do diabo. Há muitas pessoas que olham para os nossos exemplos, há muitas pessoas que olham para nós e elas ficam ali se estimulando, se representando pela nossa maneira de agir, e ali isso fortalece elas, e fortalecendo elas, elas voltam a buscar a Deus. Então, se o diabo nos derruba, ele derruba outros. Então, grande é a responsabilidade de servir a Deus, porque se nós servirmos a Deus, outras pessoas vão estar nos olhando, e pelas nossas boas obras, o nome de Deus será louvado. Por nossas ações, o nome de Deus será louvado. E aí vem o mau testemunho. O mau testemunho é aquele momento em que, por inúmeras circunstâncias, alguém pode perder a cabeça, explodir, falar uma coisa, insinuar, agir de uma forma, e aquilo ser percebido de uma forma ruim pelo outro,
e ele dizia, não quero mais seguir a Deus, porque vê como fulano que diz que segue a Deus está seguindo e está fazendo esse tipo de situação. E a gente esquece que nós, como igreja, somos pessoas em construção de santidade. Nós estamos em construção. Nós não temos a plena santidade. Santidade é ser separado para Deus. Vivemos num mundo em que é um mundo que não quer Deus. Vivemos em uma cultura, é uma cultura que não quer Deus. Vivemos num sistema político que não quer Deus. E não importa qual seja o sistema político, não quer Deus, porque a Bíblia não está ali, porque Deus não está ali para governar, são homens. E quando o homem governa, geralmente ele quer impor a sua vontade, não a vontade de Deus, porque ele luta com Deus. E essa é a história da humanidade, humanos que lutam contra Deus. E quando a gente fala de oração, a gente entra num tema muito sensível, porque ninguém quer ouvir alguém dizer que tem problema de comunicação. Para nós, todos nós somos excelentes comunicadores. Ah não, eu me comunico muito bem. Ah não, eu consigo fazer as coisas, eu consigo resolver as coisas. Ninguém gosta de dizer que é um mau comunicador. Mas a grande verdade é que quando a gente entra na disciplina da oração, a maioria de nós é um fracassado espiritual. Primeiro porque não tem constância. Não há como ter uma vida de oração sem constância. Eu não posso acordar hoje querendo orar 24 horas e amanhã não oro nem 1 minuto. Eu não posso acordar nessa semana dizendo, essa semana eu vou orar todos os dias e na semana seguinte eu não vou orar nada. E isso é o que mais nós vemos todos os dias. Pessoas que têm os seus picos de oscilação emocional e espiritual e que um dia quer buscar muito, mas no outro dia não busca nada. E nessa rotina de disciplina espiritual estão fracassando. Porque a constância é o que nos mantém no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que falta sabedoria nesse mundo? Porque as pessoas não temem mais a Deus. Elas querem agir de acordo com as suas vontades. E a nossa vontade, ela inclina-se para o mal. A nossa vontade, ela sempre tende ao pecado. E o pecado é a morte. O pecado é morte. E aí a gente pergunta, mas eu não entendo porque a minha vida está passando por tantas dificuldades, tantas lutas, porque infelizmente o pecado entrou nesse mundo. Infelizmente é mais fácil nós julgarmos Eva do que nós assumirmos que nós também pecamos. A culpa foi de Eva, a culpa foi de Adão, a culpa foi de fulano, a culpa foi dos meus pais, a culpa foi do sistema, a culpa foi dos professores, a culpa foi do vizinho, e nós nunca assumimos que a escolha entre pecar e não pecar é uma escolha individual, totalmente personalizada, totalmente particular. Nós escolhemos o certo ou o errado. E isso tem muito a ver com índole. Índole é uma inclinação natural de ir para o certo ou para o errado, para o bem ou para o mal. E nós lutamos com pessoas que têm problemas seríssimos com índole. Pessoas que amam o mal, que abrem a boca, louvam a Deus, oram, dão glória a Deus, estão em jejum, estão em oração, porque nelas está uma luta de vencer essa índole interior, que é uma índole que trapaceia a vida delas. Mas, enquanto nós não começarmos a colocar limite em nossos desejos, nós vamos cumprir os desejos da carne e vamos deixar Deus de lado. Aí você me pergunta, mas pastor, o que isso tem a ver com oração? Tem tudo a ver com oração. Porque quando você vai orar, você está exposto diante de Deus. Você não pode enganar Deus com falácias, com palavras bonitas, com oratória. Você não pode enganar Deus. Quando nós nos prostramos em joelhos, nós somos o que somos. Isso porque Deus já olha lá no nosso interior e já vê como somos. Porque aqui no texto mesmo que a gente leu, olha que interessante. No verso 8, Mateus 6, verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Ou seja, antes de nós começarmos a orar, Deus já sabe o que a gente precisa. Antes de nós nos ajoelharmos, Deus já sabe quem somos. Antes de nós nos ajoelharmos,
Deus já está esperando ver a nossa sinceridade e transparência e se derramar na presença dele e dizer: Senhor, eis-me aqui, ó Pai, do jeito que eu estou. Eu quero ser transparente e dizer para ti: vem completamente em todas as áreas da minha vida. E essa é a pergunta. Nós queremos Deus em todas as áreas das nossas vidas? Porque isso é intimidade. E nós temos problema com intimidade. Vivemos uma geração que está vivendo cada vez mais isolada. Estamos vivendo uma geração que quer cada vez viver mais no seu cantinho, mais na sua vida. Tem um local em São Paulo que é um local muito bacana, mas também é um símbolo de algo que mostra a realidade do cristianismo moderno ou da espiritualidade moderna. É um local que na década de 50 havia um problema na região de São Paulo. Vinham muitos estrangeiros, lituânios, romenos, de vários lugares. E cada um iria buscar Deus no seu idioma e da sua forma. E eles não tinham um local para que todos juntos, dessas várias nações, pudessem se juntar para buscar a Deus. Então uma pessoa da Armênia idealizou criar um local que seria chamado Casa de Oração para as Nações. E esse local, que seria Casa de Oração para as Nações, abriu as portas para todos os grupos étnicos. As pessoas ficaram maravilhadas e disseram: o quê? Nós vamos poder orar juntos? E a proposta daquele lugar era: vocês vão poder orar juntos, vocês vão poder buscar a Deus juntos. E nós não estamos falando de ecumenismo, de religião diferente, nós estamos falando de pessoas que buscavam Deus da Bíblia. Porque nós não concordamos com o ecumenismo, nós não concordamos com esse tipo de coisa que você diz: não, mas entenda, a gente tem que encontrar o ponto parecido entre nós, porque aí a gente... Não, ou é a palavra de Deus, ou é a palavra de Deus. Não podemos achar que outras religiões que não creem na Bíblia estão seguindo o mesmo Deus. E vivemos dias em que existe esse tipo de pressão social em nós, cristãos, de aceitar outros movimentos que não creem na Bíblia, que não creem em Deus, que não creem em Jesus, e dizer para nós: não, vocês têm que ser tolerantes, vocês têm que aceitar, porque a gente, como todos vocês, queremos Deus. E Deus é o mesmo, Deus é aquele que você busca, não importa se é pela Bíblia ou se é por outros caminhos. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não tem outro caminho para chegar a Jesus, não há. Então nós temos que nos posicionar diante da palavra. Ou nós seguimos a palavra, ou nós seguimos a palavra. Não é uma questão de teologia, é uma questão de vida. O autor dessa palavra, ele está vivo. O autor dessa palavra, ele sabe quem somos e nos conhece pelo nome. O autor dessa palavra, ele sabe as nossas intenções, ele sabe os nossos corações, ele sabe daquilo que precisamos antes mesmo de abrir a boca e pedir para ele. E aí vem a questão. Muitas vezes pessoas bem intencionadas têm essas ideias que são muito boas. É bem intencionada. Vamos juntar todos os povos e buscar ao Senhor. Todos os povos começaram a vir: Lituânia, Romênia, República da Tcheca, que era a Tchecoslováquia antes, né? E várias outras nações aqui em São Paulo, criaram esse local maravilhoso, e todo mundo buscando a Deus. E de repente uma pessoa disse assim: você sente que a tua oração tem sido respondida? Aí um disse assim: olha, eu não sinto nada. E você sente que a sua oração está sendo respondida? Olha, eu não sinto nada. E o que nós estamos fazendo aqui se você não está sentindo que a oração é respondida? Olha como são as setas do diabo. Porque quando nós oramos, não é pelo que sentimos, é pela fé. Quando nós oramos, é pela fé que nós temos certeza que Deus está ouvindo. Nós temos aquele versículo que Jesus fala: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente, eu estarei ali. Então, o primeiro princípio da oração é saber que Deus se faz presente. Ele se torna o segundo, ele se torna o terceiro, e junta-se conosco, e nós começamos a orar, e ele está presente. Mas o diabo solta a seta. Você está sentindo alguma coisa? Conheço muita gente que parou de orar porque não sentiu nada. E na grande maioria das vezes, nós vamos começar a orar, e vamos orar sem sentir nada. E isso é o ponto mais importante que nós temos que pensar. Não é pelo sentimento, é pela fé.
Não é pelo que eu estou olhando, pelo que eu estou ouvindo, pelo que eu estou arrepiando, pelo que, sabe, está acontecendo. É pela fé que eu estou falando com o meu Pai, com o meu Criador, com aquele que deu seu Filho para morrer por mim, que me lavou com o seu sangue, que me ama ao ponto de se entregar por mim. Que eu estou falando com Ele, porque eu sei que Ele pode mudar minhas circunstâncias. O diabo não gosta de pessoas que oram. Aí você pode dizer, qualquer oração? A verdade é que há orações que Deus não ouve. A palavra do Senhor diz aqui, ó: e quando orardes, não sereis como os... É no verso 5. E quando orardes, não sereis como os... Ou seja, então nós não podemos fazer esse tipo de oração. É uma oração que não é de Deus. Então há tipo de oração que não são para Deus. Há oração que são para a nossa imagem, há oração que são para o nosso ego, há orações que são para o nosso prazer. Essa não é a oração que vai para Deus. Quem discerne isso? Deus discerne. Deus sabe se nós estamos orando realmente segundo a vaidade do nosso coração ou segundo realmente o desejo de quebrantamento, o desejo de arrependimento, o desejo de mudança, que é o maior desafio. Estávamos conversando mais cedo e nós estávamos falando sobre isso, que como é difícil aos ouvidos das pessoas ouvir sobre pecado, ouvir sobre mudança, ouvir sobre arrependimento, ouvir sobre posicionamento. Estava até brincando que a grande maioria das pessoas, mais de 50% das pessoas, elas acabam indo embora, porque isso daí não é um tema agradável. As pessoas querem ouvir temas agradáveis, mas o tema de pecado, o tema de orar, o tema de mudar, o tema de ser transformado, de santidade, é um tema que dói nos ouvidos. E essa é a questão. Deus, Ele está sondando as nossas vidas, e se nós nos dizemos cristãos, nós temos que começar a pensar na qualidade da oração que nós estamos fazendo. Por que eu oro? Eu oro para cumprir uma agenda? Ah não, deixa eu me prostrar aqui e eu cumprir a minha agenda, algo ritual. Ou eu oro porque eu sei que Deus está vendo. Ou eu oro porque eu sei que faz sentido. Ou eu oro porque eu sei que Deus é fiel. Ou eu oro porque eu sei que, apesar da minha crença, eu não estou sentindo nada, eu não sei nada se vai acontecer ou não vai acontecer, mas eu creio no Deus em qual eu estou orando. Esse é um ponto importante, porque se nós não cremos em Deus, a nossa vida cristã é inútil. Se nós não cremos na palavra, a nossa vida cristã é inútil. Você olha aqui, não sereis como os hipócritas. É possível nós termos duas caras. Uma cara diante das pessoas em que todo mundo vai nos achar piedoso, santo, cheio de Deus, cheio do poder de Deus. E a outra cara, que é aquela cara que Deus sabe quem somos. E eu sempre falo, os nossos filhos sabem quem nós somos. Os nossos filhos sabem exatamente os nossos erros e acertos. Por isso que é tão difícil quando os filhos começam a crescer, o respeito. É tão difícil os filhos respeitarem os pais, é tão difícil os filhos olharem para os pais e dizerem, olha, eu quero ser como meu pai e minha mãe. É muito difícil. Porque a intimidade, ela traz muitas confusões. A intimidade, ela gera determinados pressupostos, determinados comportamentos de achismo em que os nossos filhos ainda não têm a maturidade e eles começam a achar que nós somos falsos. Poxa, por que você me trata tão rígido assim, mas o fulano que fez a mesma coisa, você trata com mais moderação? Essa é uma pergunta clássica de filho para pais. Meu filho, você é meu filho, por isso que eu pego com você dessa forma. O outro não é meu filho, eu não posso repreender, eu não sou pai dele. Mas os filhos acham, não, você está sendo hipócrita, porque comigo você pega pesado, com o outro que fez a mesma coisa, mas não é meu filho. Ah, mas você tem que falar da mesma forma, porque essa geração de hoje é uma geração bocuda. Ela se expressa de uma forma assim e fala. E a maneira que ela fala para a nossa geração é agressivo demais, porque nós não fomos
formados para esse tipo de comportamento. Nós somos de uma geração em que o olhar do pai, o olhar da mãe, a gente já congelava, a gente já sabia o que estava acontecendo, e ali estava o limite, no olhar. Mas a geração de hoje, você pode arrancar teu olho e jogar na cabeça do teu filho que não altera nada. Ele não olha o teu olhar, ele não olha o teu comportamento, ele não olha o teu tom de voz, ele não olha a tua forma, ele desrespeita. Porque para ele, isso não é desrespeito. E aí vem essa questão de nós entendermos as épocas também. Se ele não entende isso como desrespeito, o que para ele é o desrespeito? Isso é uma pergunta muito interessante. Porque o desrespeito para ele é aquilo que provoca a hipocrisia. Você está sendo fiel com Deus? Está mesmo. Porque eu estou vendo como você está orando e você está praticando. Se você está sendo hipócrita com Deus, quanto mais para com as pessoas. E os filhos, eles percebem esse detalhe. E isso provoca algo que é incômodo para todos nós. Porque nós não queremos ser notados naquilo que nós temos capacidades. Nós não queremos ser notados naquilo que nós temos problemas. Eu estava te falando sobre aquele lugar depois que as pessoas começaram a falar, olha, não estou sentindo nada, e não houve alguém posicionado para dizer, não, vamos continuar orando. As portas fechadas daquele lugar. O local está lá, bonito local, virou um museu bonito, museu maravilhoso, mas é uma lembrança de pessoas que começaram a orar e pararam de orar porque perderam o propósito. Nós não podemos pensar que ir para a igreja vai nos tornar mais fortes em oração. Nós não podemos pensar que, olha, mas eu estou ali envolvido, eu estou ali participando, eu estou ali junto. A palavra do Senhor é muito clara. Quando Jesus ele diz assim, e quando orardes, é Jesus falando, não sereis, no verso 5, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé. Aonde? Na igreja. Nas sinagogas, que é na igreja. Então os hipócritas, eles gostam na igreja, levantar a mão e caminhar, oh Deus, glória a ti, Senhor, mas chega em casa, não tem um quarto de oração, não tem um momento de oração, não tem um momento de se prostrar, não tem um momento de nada. E Jesus, ele toca aqui, olha, os hipócritas, eles gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Nossos filhos olham, nossos cônjuges olham isso também. E aí vem aquela questão, será que o nosso testemunho para dentro de casa é um testemunho realmente de alguém que quer a santidade? É o testemunho de alguém que realmente quer ser cheio do Espírito Santo? É o testemunho de alguém que quer ser usado pelo poder de Deus? E aí vem a confusão. A confusão dos dons, porque a Bíblia diz que o dom é irrevogável. Se eu tenho o dom da fé, se eu tenho um dom de cura, eu vou lá e curo em nome de Jesus, a pessoa é curada, mas isso não significa necessariamente que eu tenho que ter uma vida boa de oração com Deus. Eu posso estar manifestando dons de profecia, olha, o Senhor te diz assim, e está acontecendo porque é um dom, o dom é irrevogável, mas eu não estou tendo vida nenhuma com Deus. Por isso os escândalos, por isso tantas quedas de cristãos, por isso tantos cristãos sendo acusados de culpa, de problemas, porque a hipocrisia está ali. A manifestação do poder não significa que a pessoa está buscando a santidade. E aí é onde nós temos que ter o dom de discernimento de espíritos, para discernir o que está por trás daquela manifestação sobrenatural. Porque até as línguas podem ser fake. Até as línguas podem ser fantasiosas. Lá em Corinto, na realidade, lá em Corinto, Paulo escreve 2 cartas pesadas para o povo de Corinto, porque eles tinham todos os dons, mas tinham uma vida sem vergonha diante de Deus e dos homens. Então ser cristão não é tão simples assim. Ser cristão começa quando nós escutamos Jesus e começamos a nos avaliar pelos óculos, pelas lentes de Cristo. E Jesus ele fala sobre o estilo de oração. Será que o seu estilo de oração é um estilo de oração em que você quer ser escutado por alguém ou você quer ser escutado por Deus?
Porque aqui, nesse primeiro ponto, nós notamos que Jesus fala de pessoas que querem orar. Uma oração que é para eles serem percebidos e não Deus percebê-los, e não Deus ser louvado e transformador daquela vida e da vida dos outros. Quando a gente olha aqui, e nos cantos das praças para serem vistos dos homens, em verdade vos digo, toda oração tem resposta, é o que Jesus está falando aqui. Até as orações que não são feitas para Deus. Porque Jesus ele fala aqui, olha, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, teve resposta à oração. E nós temos que tomar muito cuidado com isso daqui. Quem está respondendo a oração? A nossa carne? Porque não foi Deus. Jesus já falou, olha, não é Deus que está ouvindo essa oração. Não é o Pai que está ouvindo essa oração. Pode ser a sua carne, que aí você vai te recompensar na carnalidade, ou vai ser o próprio diabo, que vai te dar algo instantâneo, que vai aparentar ser uma bênção, e aquela bênção que é fantasiosa, que é fake, que é enganosa, que vem do diabo, vai te levar a mais pecado. Como eu sei que a minha oração realmente é uma oração que vai para Deus ou não vai para Deus? Quando o fruto daquilo que eu orei me leva à santidade ou não? Se eu terminei de orar e eu quero mais Deus, eu quero fugir do pecado, eu estou orando para Deus. Se eu terminei de orar e eu quero mentir, eu quero roubar, eu quero enganar, eu quero beber, eu quero fumar, eu quero viver uma vida escandalosa, isso é uma oração que foi feita não para Deus. É o que Jesus está falando aqui. Você teve uma resposta de oração, uma resposta de oração que não foi para o Pai e uma resposta de oração que foi para o Pai. Então nós temos que notar muito que não há como nós vivermos uma vida de oração e nós não sermos transformados. Aí a gente entra na questão de mudança de novo. A gente entra na questão de realmente vencer o pecado. A gente entra na questão realmente de ter a santidade, porque a Bíblia diz em Hebreus, sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Mas pastor, ele ora demais. Tem santidade? Pelos frutos serão conhecidos. Se o fruto não é bom, não vem de uma árvore boa. Ai pastor, mas aquela pessoa é tão legal, é tão gente fina. Mas o fruto da vida dela é um fruto bom? Ou é um fruto de mentira, é um fruto de corrupção, é um fruto de engano, é um fruto que tenta enrolar Deus, enrolar os irmãos, achando que é piedoso, achando que é uma vida santa. Mas não é nada disso. Jesus ele está nos dando uma base de vida cristã aqui, que muda a nossa vida totalmente. Porque aí aonde nós estivermos, Deus está presente, e não da forma que é aquela forma religiosa, mas da forma em que Ele vai manifestar em nós os dons, vai manifestar em nós o poder dEle, vai manifestar em nós as respostas que tanto precisamos, respostas que vêm dEle. No verso 6 ele diz assim, tu porém quando orares, aí Jesus ele começa a falar, essa oração que tem uma resposta que vem do Pai. Quando você orar, a sua primeira oração, a sua oração particular, essa oração que você realmente vai fazer para que o Pai escute depois, quando você estiver publicamente, não importa se orar publicamente, não importa se orar em 2 em 2, 3 em 3, não importa, porque essa oração no secreto já fez toda a diferença. O nosso preparo individual é mais importante do que a nossa vida pública. Jesus ele fala, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai. Esse é um grande desafio, porque muita gente tem problema de autoridade e muita gente tem problema com o Pai. Porque se eu tive problema com meu pai, eu vou levar isso para Deus. Se eu tenho problema com a figura masculina, eu vou levar isso para Deus. Se eu tenho problema com esse tipo de senhor, eu vou ter problema em orar, porque isso tudo vai impedir de fluir a oração. Tudo isso vai impedir do meu coração ser transparente, ser aberto e eu me derramar na presença de Deus. E quando a gente diz assim que Jesus ele está dizendo, olha, e orarás a teu Pai. Aí vem a primeira questão, será que quando eu oro, realmente eu reconheço Deus como Pai?
Será que eu reconheço Ele como alguém presente na minha vida? Será que eu o reconheço como alguém realmente que está ali cuidando de mim, preocupado comigo, olhando para mim, querendo a minha mudança, querendo o meu crescimento, querendo a minha transformação? Ou é somente um Deus impessoal, um Deus que está distante, um Deus que está aí na moda de novo? Existe uma filosofia que é uma filosofia do inferno, mas ela se confunde muito com o cristianismo, chamado estoicismo. Porque o estoicismo, ele prega que há dois deuses, um Deus maior e um Deus menor. E nessa ciência da felicidade, que hoje o estoicismo é chamado de ciência da felicidade, você vai escutar várias frases de Marco Aurélio, várias frases de Sêneca, várias frases de várias personalidades que foram estoicos. E você vai esquecer, porque a maioria não lê a Bíblia, e porque não lê a Bíblia, não vai lembrar que lá em Atos, Paulo está debatendo com os estoicos, porque eles estavam mostrando o quanto eles são contraditórios em relação ao verdadeiro Deus. Mas na ciência da felicidade, não, eu tenho que me dar bem, eu tenho que estar bem, eu tenho que ser feliz, eu tenho que dar lugar aos meus desejos, ao meu propósito, à minha vida. E aí a gente recebe e é bombardeado todo dia com um monte de frases estoicas e que são bonitas, mas não são cristãs, não são bíblicas. E por falta de discernimento, muitas vezes a gente compartilha aquele pensamento estoico, princípio de felicidade, ciência da felicidade, que vai transformar a pessoa numa pessoa que carnalmente vai procurar a paz e a felicidade sem Deus. É o tipo de oração, mais uma vez, em que nós somos o centro da resposta e não Deus é o centro da resposta. Muitas pessoas hoje estão brincando com o estoicismo e achando que estão seguindo a Deus. O livro de Marco Aurélio, se vocês forem ler, é um livro assim, bem interessante, várias frases bem legais. Autoajuda, impacto interessante, motivacional, muitos coaches usam hoje, muitos pastores citam também, mas não é bíblico, mas não é o verdadeiro Deus. Só toca a alma, não toca o coração, não tira o pecado, não tira a necessidade de mudança de nossas vidas. Mas eles não falam isso. E Jesus ele fala no verso 6: a teu Pai que está em secreto. Olha que interessante, Deus ele está em secreto. Ou seja, quem vai buscar a Deus tem que entender alguma coisa, que nós temos que nos esforçar, porque Ele está em secreto. Ele vai se revelar a nós quando nós o buscarmos de todo o coração. Ele vai se revelar a nós quando nós o desejarmos de toda a nossa força. Ele vai se revelar a nós quando nós o quisermos realmente. Ele vai se revelar a nós quando nós dermos o nosso coração para Ele e dizermos para Ele: Tu és Senhor do meu coração. Glória a Deus. Tu és Senhor da minha vida, Tu és Senhor que eu estou perseguindo, que eu estou buscando, que eu estou batendo, sabe, que eu estou procurando, que eu quero achar, porque Tu és tudo para mim. E eu tenho esperança que a minha vida vai mudar, porque eu estou Te encontrando, eu estou me aprofundando. Nós falamos um dia desse, nós estávamos conversando sobre aquela questão da água, né, que começou nos pés, aí veio pelo joelho, aí veio nos cobrindo, né, até nos transbordou. A experiência da intimidade com Deus é uma jornada. E Jesus ele fala aqui, ó, o seu Pai está em secreto. Então, para nós buscarmos a Ele, nós temos que nos esforçar, nós temos que persistir, não pode haver inconstância. Ah, eu não estou sentindo nada, mas eu vou continuar. Ah, eu não estou percebendo, mas eu vou continuar, porque independe dos meus sentimentos, mas depende daquilo que eu acredito, e a minha fé diz que Ele está aqui, porque a palavra do Senhor diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente, e Ele está com você. Ore, ore, não espere o cenário ideal para você começar a orar, ore, não dê motivos para você duvidar do ato que você está fazendo, se você está tentando encontrar Deus. E é nesse lugar secreto que nós encontraremos Deus.
Por isso que é tão difícil orar. Por isso que a vida de oração não é fácil. Por isso que quando a gente lê livros sobre oração, esses livros eles se tornam realmente motivadores em nossas vidas. Você pega aquele livro do Larry Lee, Nem Uma Hora, você começa a ler e diz, poxa, é tremendo como ele começa a orar de uma maneira tão natural, e já se passaram 1 hora, 2 horas, 3 horas de oração. Porque para nós muitas vezes é muito difícil imaginar como alguém pode orar tanto. Tem pessoas que a oração é algo assim impressionante, natural, que ajoelha e ora 5, 6, 7 horas e você, meu Deus do céu. E é impressionante. Mas Jesus ele não mostra aqui a questão de tempo. Ele mostra a questão de constância. Orar. É que nem academia. Não é você fazer num dia só 24 horas de exercício. É você ser constante um pouco a cada dia. Que sejam 15 minutos, mas constantemente cada dia você está se exercitando e movendo o seu físico para ele se adaptar àquela nova rotina. A oração é da mesma forma. É uma rotina, uma jornada. É algo que constantemente exige de nós sacrifício, porque a nossa carne não quer orar. O diabo vai dar todos os tipos de distração para nós não orarmos. Tem muita gente que sabe orar, que gosta de orar e parou de orar porque deixou as distrações sufocarem elas. E como essas orações fazem falta. Quantas pessoas estão clamando por pessoas que oram. Missões começam com a oração. Quando a gente começa a interceder por alguém, quando a gente começa a se preocupar com alguém, quando a gente olha para as cadeiras e diz, Senhor, podia ser uma pessoa aqui nesse lugar que poderia estar sendo tocado por Ti, abençoado por Ti, restaurado por Ti. É aquele princípio de Schindler, né? Na lista de Schindler, você vê lá no final do filme, que ele pega o relógio e ele diz, poxa, com esse relógio eu poderia ter salvo 5. Com esse carro eu poderia ter salvo 20. E às vezes com uma oração, a gente poderia ter feito aquela oração e preenchido um banco, preenchido um local com uma pessoa que está buscando a Deus. Tem uma pessoa que mora aqui perto que está lutando para vir aqui na igreja. Ela está lutando. Semana passada a gente conversou com ela, ela parou aí na frente e ela disse, olha, eu quero ir, mas eu não consegui encontrar o caminho ainda de chegar aí, porque ela estava bêbada. Quantas pessoas estão aprisionadas por vícios, que querem Deus, que precisam de Deus, e às vezes a intercessão de um de nós pode fazer toda a diferença para aquela pessoa vir e sentar aqui e ser tocada por Deus. Quando você vê que Jesus ele diz, e teu Pai que vem em secreto te recompensará, a gente vai entender que não existe oração sem resposta. Ele vai nos recompensar. Amém. Não existe oração sem resposta. Eu falo de uma maneira diferente às vezes. Eu falo assim, quem ora corre o risco de ser respondido. Então a melhor coisa para nossas vidas é correr esse risco. Vamos orar mais, para a gente ter o risco de termos resposta. Porque aqui Jesus ele está falando, te recompensará. Ele vai responder a sua oração. Mas será que na hora da resposta nós vamos estar ali firmes? Será que na hora da resposta nós vamos reconhecer que foi Ele que nos respondeu? Será que na hora da resposta nós vamos dar glória a Deus? Porque a gente vê exemplos aqui com Jesus, 10 paralíticos, 10 leprosos foram curados. Só um voltou para dar glória a Deus. 9 foram embora. Então você vê que a maioria que agradece a Deus pelo milagre é bem menor do que a grande maioria que recebe a bênção e não agradece a Deus e não volta mais para Deus. Tem pessoas que são assim, elas vão entrar aqui uma única vez, receber a cura, receber a bênção, receber o milagre e depois vão embora e nunca mais saber de Deus. O mundo está cheio de pessoas assim, a gente conhece gente assim, que veio na célula, que veio na oração, que veio no culto, Deus tocou, Deus fez um milagre, foi transformado, não há dúvida disso. Mas depois disso sumiu. Porque começa a dizer, eu estou ocupado, não, eu estou no outro projeto, não, isso aqui está me roubando tempo, e não sei o quê.
Mas onde está Deus na tua agenda? Porque não tem como você orar e não querer estar junto. Não tem como você orar e você não ter mudança de atitude. Não tem como você orar e você não ter um comportamento que queira unir-se aos outros e juntos alcançarem respostas coletivas. Não é só individual, é coletivo também. Faz parte, é bom, é saudável. Porque nós frutificamos juntos. Nós nos fortalecemos juntos, nós não fomos feitos para sermos sóis, nós não fomos feitos para a solidão, nós não fomos feitos para ser ilha, a gente é feito para a coletividade, porque o nosso Deus é um Deus de família, e a igreja é família, e família gosta de estar junto, e família gosta de se ajudar, e família se importa, e família quer ver o outro crescer, e família quer apoiar, e família quer se interessar pelo outro. O problema é que quando a gente fala o termo família, a gente também lembra do termo intimidade. E aí vem aquela coisinha do excesso de intimidade. Aí no excesso de intimidade começam as brigas familiares, começam as brigas na igreja, que começam os problemas na igreja. E a gente tem que ensinar as pessoas, olha, controla o aperto de mão, controla o abraço, controla esse comportamento, controle a fala, porque tem que ser ensinado, porque infelizmente, às vezes a gente não sabe os nossos limites. Família. Tem o familiar que fala muito e não deixa ninguém falar. Tem um familiar que não fala nada. E aí a gente tem que equilibrar a dosagem, né, de cada um. E não é fácil conviver. Mas quando a gente ora, quando a gente busca o Pai em secreto, a gente começa a ter paciência e amor para ensinar o outro a como agir de uma maneira adequada. Porque tem gente que não sabe agir de uma maneira adequada socialmente. Não sabe. Não é culpa. Não sabe. E a gente tem que orientar, a gente tem que mostrar o caminho. E você vê que Jesus ele fala aqui no verso 7. Depois de você ser recompensado, e orando, não useis de vãs repetições. Deus não é surdo. Deus ele não é esquecido como nós. Ele sabe o que você falou. Então você não precisa ficar repetindo. A não ser que seja aquele clamor de Ana. Aquele clamor que diz assim, Senhor, eu quero, Senhor, porque eu preciso, Senhor, porque é isso, Senhor, porque esse é todo momento da minha vida diante de Ti, de me derramar diante de Ti, porque eu não sei se no próximo ano eu estarei vivo. Sabe aquela oração do tipo assim, é tudo ou nada, Senhor? Foi a oração de Ana. E na oração de Ana, você vê que quando ela se levantou, o semblante estava mudado. E esse deve ser um motivo de nós orarmos. De quando nós nos levantarmos, o nosso semblante está mudado. Com resposta ou sem resposta. Porque lembre que a viagem até Jerusalém não era viagem perto. Para ela engravidar, que era o desejo e o alvo da oração dela, iria levar algum tempo, pelo menos 1 mês, 2 meses, 3 meses, até chegar lá. E depois que engravidou, ter certeza que não vai morrer, porque o aborto também espontâneo era muito natural naquela época, não tinha a saúde e a medicina de hoje. Então havia muito tipo de coisa. Até você ter certeza que é o teu primeiro filho e você não vai perder, é muito complicado. Você vê que Ana ficou caladinha, esperando a certeza para a confirmação de que o filho vai nascer. Então aí pelo menos 7, 8, 9 meses entre viajar, entre saber que está certo que vai nascer. No mínimo 1 ano. Uma resposta de oração de 1 ano, olha. Então às vezes a gente tem que entender que há momentos em que a nossa resposta vai ser rápida. Isso é fato. Instantânea praticamente. Mas haverá momentos que são respostas em que vão ter que ser geradas por um processo de 9 meses a 1 ano ou mais tempo. Conhecemos pessoas que passaram anos orando pelo cônjuge e eles se converteram. Conhecemos pessoas que oraram pouco pelos cônjuges e eles se converteram. Mas uma coisa é certa, quando eles se converteram, a diferença está em permanecer. Porque às vezes nós oramos para que haja conversão, mas às vezes a gente esquece de orar para permanecer, porque os escândalos são tantos. Quantas pessoas entram na igreja, se convertem, por um escândalo na igreja, se afastam, não querem mais voltar para a igreja. Então, a nossa oração é que entre e permaneça. Amém.
entre e seja fortalecido. Entre e seja usado por Deus. Entre e dê os dons e manifeste os talentos, sabe? Dê frutos e frutos que permaneçam. Porque isso tudo é uma resposta. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, aqueles que não têm intimidade com Deus, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Lembre-se que Deus, Ele é eterno. Eternidade não tem tempo, porque é eternidade. O tempo é uma fração da eternidade, então para Deus o tempo é irrelevante. Nós nos preocupamos com o tempo. Nós nos preocupamos se oramos 10 minutos, 1 minuto, 1 hora, porque muitos de nós acham que a qualidade da nossa oração está no tempo e não no derramar diante de Deus. Não importa se você vai orar 1 minuto, mas foi aquele 1 minuto intenso. Se você tem dúvida em relação a tempo, eu tenho uma sugestão para você. Isso cura qualquer pessoa que tem problema em relação ao tempo. Ali no Hop Harry tem uma montanha russa de madeira, que balança toda, que chacoalha toda, inclusive hoje que está ventando bastante, está garoando, é sensacional você pegar essa montanha russa. Você sobe naquela montanha russa e você vai descobrir que 1 minuto naquela montanha russa, com chuva, com vento, parece uma eternidade, parece que não vai acabar. que aquele trajeto parece que assim, acabou-se o mundo, mas a tranqueira não acaba. Aí você vai ver a importância de entender que tempo é qualidade. A qualidade que você dá a Deus, quer seja segundos. Mas segundos, pastor, é uma corrida de Fórmula 1. Corrida de Fórmula 1 é por centésimos. Eu te posso também dar mais uma dica para você entender a importância do centésimo. Pula de bungee jump, amarrado num pé só. Sabe, num balão lá em cima. Você sobe num balão, fica numa plataforma, amarra a corda no teu pé, e aí você pula, e você vai entender que os centésimos de segundo são uma eternidade. Eu fiz isso, por isso que eu estou falando. E eu confesso para vocês que pareceu que eu estava ali há anos naquele negócio lá e não havia mais esperança para a minha vida. Todos os meus pecados, tudo que eu fiz, tudo passou na minha mente assim, instantaneamente. E eu, meu Deus do céu, isso não vai acabar, eu não tenho mais esperança. Pula de bungee jump, você vai ver os centésimos valem tudo. Nós medimos o tempo de uma forma que Deus não mede. Deus, Ele olha a maneira que nós nos inclinamos para Ele. Deus olha para o que está lá no íntimo do nosso coração. Às vezes o íntimo do nosso coração é só uma palavra, às vezes é só uma lágrima, às vezes é só um suspiro, porque tem momentos que nós não temos nada para falar, nós não temos nada para dizer, nós só suspiramos, nós só lacrimejamos, e nós só dizemos Senhor, e não falamos mais nada. A oração é algo que Deus entende, porque Ele é o nosso Pai, por isso que Jesus fala, olha, o teu Pai vai te recompensar. E aí vem os mistérios da maternidade. As mães entendem as crianças pequenas antes dos pais, porque o pai olha para a criança e diz, o que ele está falando? E a mãe diz, ele está falando isso, isso, isso. Como assim? Como você entende essa língua? Como você entende isso? Até o pai entender, a mãe já está entendendo há um tempão. E Deus é o nosso Pai, que Ele entende na profundidade, que Ele entende, sabe, o nosso suspiro, o nosso olhar, o nosso comportamento. Então, a oração é algo mais profundo do que a gente pode imaginar, porque a oração não muda Deus, a oração muda como nós somos. A oração nos transforma, a oração nos impacta, a oração nos fortalece, a oração nos dá coragem, a oração nos dá confiança, a oração nos dá certeza, a oração nos dá uma postura de quem sabe que já ganhou, porque não somos nós, é o nosso Pai que é mais forte. Sabe aquela história de que o filho está ali e está todo mundo fazendo chacota até chegar o pai daquela criança e todo mundo já fica para trás? Assim é o nosso Deus quando está ao nosso lado. O inferno treme, as forças do mal tremem, sabe? O mundo espiritual treme, porque Deus está do nosso lado, o nosso Pai se pôs do nosso lado. E é isso que é a beleza da oração, em que Jesus está ensinando aqui, e orando, não precisa repetir,
Não precisa se preocupar com o tempo. Vai ser natural, vai vir naturalmente. Não vos assemelheis, pois, a eles, a esses que não têm intimidade, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Isso talvez seja um ponto muito importante nós entendermos. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Mas será que nós sabemos o que nós precisamos? Porque isso é tão sério. Se não fosse sério, Jesus não perguntaria ao paralítico: o que você quer que eu te faça? É paralítico, você sabe que ele quer ser curado, mas aquela pessoa de repente não queria ser curada, queria ouro, queria glória, queria poder, não queria cura. Isso já aconteceu inúmeras vezes na história. Será que nós, quando colocamos esse tema diante das necessidades, como você ora, será que nós sabemos qual é a nossa necessidade? Será que nós sabemos realmente o que nós precisamos? Será que nós sabemos realmente nos expressar? Porque é muito difícil se expressar. Às vezes a gente é meio enrolão, né? A gente roda para falar alguma coisa. E às vezes diante de Deus a gente vem pedindo desculpa, vem pedindo perdão, vem pedindo não sei o quê, mas a gente não diz o que precisa. E a gente tem que aprender a ser mais transparente com Deus. A gente tem que aprender a ser mais direto com o nosso Pai. A gente tem que aprender a ser mais livre, menos peso, menos ritualidade. Sabe, a reverência é a relação de um pai com um filho, de um filho com um pai. Às vezes a gente é tão reverente que a gente para de orar porque a gente não tem aquela reverência. Não, eu não vou orar dentro do carro porque aqui não é o lugar ideal. E não ora. Aí está no trabalho, eu não posso orar aqui no escritório porque não é o local ideal. Vai para o banheiro, não, aqui é banheiro, não é o local ideal para orar para Deus. Meu Deus do céu, que isso? Orar sem cessar. Não importa se no carro, só não fecha os olhos quando estiver dirigindo. Vai que você se empolga e fecha os olhos, não faça isso. No banheiro, no escritório, numa reunião executiva, numa reunião com um cliente, você está ali ouvindo, mas você está orando. Você está ali intercedendo, você está ali buscando. Essa semana aconteceu uma coisa bem interessante. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: olha, eu estou com um problema nesse documento já há um ano, não consigo resolver esse documento. E eu disse para ele: olha, eu estou com um tempo aqui de 40 minutos, bora lá resolver? Ele disse: mas eu já estou há um ano tentando resolver, como é que em 40 minutos nós vamos resolver? Eu disse: eu não sei, mas eu creio que se nós tomarmos uma atitude ou não, a gente já tem. Só serão 40 minutos, não mais um ano, serão 40 minutos meu. O seu já foi um ano inteiro, então bora que eu vou te acompanhar nesses 40 minutos. Chegamos no lugar, aí ele foi e pediu o que ele estava precisando, a pessoa disse: não, aqui a gente não faz isso. Aí ele já ia embora, aí eu voltei lá com a pessoa e disse: olha, mas ele tem isso daqui, ele só quer fazer isso. Aí, é isso que quer fazer? Ah, tudo bem, entra ali e vê se tem agenda para hoje, porque nós não tínhamos agendado. Aí o segundo desafio, orar para que haja uma agenda. Senhor, em nome de Jesus, que haja uma agenda nesse lugar. Aí você faz aquela oração lá no interior. Aí, de repente, a gente vê, surge uma agenda a 5 minutos do horário que a gente estava ali. Oh Deus, obrigado, Senhor, conseguimos a agenda. Lá vai ele com o papel, entrega lá o papel e disse: eu preciso fazer isso. A mulher disse assim: aqui não faz isso, é no outro lugar. Aí ele já ia virando as costas e disse: mas ele só precisa que esse papel se torne isso. E não é aqui que faz. É isso que vocês querem? Tá bom, tá aqui, ó. Documento feito. Saímos de lá com a resposta que um ano ele não conseguia, porque ele falava a palavra errada. Ele não conseguia falar uma palavra simples. Quantas vezes nós temos problema jurídico, nós temos problema de comunicação, nós temos problema de exercícios, porque nós nos expressamos de uma forma que o outro não entende. A gente é complicado demais, a gente, é complexo demais, e às vezes a gente tem que ser mais leve, mais simples. A gente tem que ter essa leveza, porque às vezes a gente é muito ao pé da letra, muita rigidez. E às vezes a gente tem que ter a compaixão, de saber ouvir, de saber entender que o tempo e o processo para cada um é de uma forma diferente. E Deus é assim conosco. Deus, Ele nos faz ter compaixão com as pessoas antes de mandar embora. Deus nos faz ter coragem de ir lá e perguntar uma segunda vez antes de desistir.
E às vezes Deus, Ele quer exatamente isso de nós, essa persistência, sabe? Esse desejo de querer uma resposta, esse desejo de sair de lá, sabe? Convicto que eu vou sair com uma resposta boa e agradável. Às vezes, Deus, Ele não coloca numa situação de prova. Deus não coloca numa situação para ver se a gente realmente quer aquilo, se aquilo realmente é a nossa necessidade. E muitos, por falta de persistência, morrem no meio do caminho. Enquanto Deus está dizendo: bora, meu filho, eu só quero que você vá um pouco mais. Tente um pouco mais, lute um pouco mais, faça um pouco mais, e você vai conquistar. Às vezes Deus levanta os intercessores. Eu não tinha nada a ver com essa história do documento, mas eu senti compaixão, porque 12 meses tentando um negócio e não conseguia. Às vezes nós temos que ser esse intercessor. A Eune falou uma expressão nesses dias que é muito forte: ser o joelho daquele que não está sabendo como agir, ser o joelho daquele que não está sabendo se expressar. Às vezes nós temos que ser o joelho de situações em que nós temos que nos entregar para que nós possamos ajudar a surgir a resposta. E ela surge de várias formas. Pequenas atitudes que abram a porta para que o Evangelho seja pregado. Aquela pessoa, ela ficou assim impactada com aquilo, ela veio me perguntar: mas como isso foi possível? E eu disse para ele: Deus não se importa com pequenas coisas. Talvez nós, muitas vezes, achamos que Deus só trabalha com grandes coisas, e Ele não liga para as pequenas coisas. E às vezes nós achamos que a nossa necessidade é uma pequena coisa. Não vou orar para Deus porque isso aqui é tão bobo, isso aqui é tão... Mas essa necessidade é um espinho que está te incomodando, é um espinho que está ali roubando a tua paz, é um espinho que está ali fazendo você perder o foco, você perder o sono, você perder o descanso, e você não tem coragem de dizer para Deus: Deus, esse pequeno espinho é o meu problema. Qual é a tua necessidade? Qual é a tua necessidade? Isso vai fazer toda a diferença quando você chegar diante do seu Pai e entender que para Deus não tem tamanho de oração, que para Deus não tem tamanho de necessidade. Aquilo que te incomoda é aquilo que você precisa resolver. E essa é a pergunta: você quer que isso seja resolvido? O que você quer que Jesus te faça? Não importa se é pequeno, se é grande, o que importa é se você trouxe para Deus. E o Pai Celestial, Ele está nos ouvindo e esperando que nós tenhamos essa simplicidade de confiar nele nas pequenas e grandes coisas, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia. Feche seus olhos e comece a orar. De repente, enquanto eu estava falando, necessidades como espinhos surgiram na sua cabeça. É um cliente difícil, é um contrato difícil, é um projeto difícil, é um parente difícil, é uma pessoa difícil. De repente é uma circunstância que é simples, mas você tem vergonha de colocá-la para fora como necessidade diante de Deus. E é nesse momento que Deus está totalmente como teu Pai, te dizendo qual é a tua necessidade, o que você quer que eu faça. Para que haja milagres, você tem que saber o que você quer que Deus te faça. Para que haja o mover de Deus, e para que você não tenha dúvida de que foi Deus que fez o milagre, você tem que colocar para fora. Vamos cantar essa canção e em seguida vamos orar. Mas vai falando com Deus, vai orando ao Senhor e abrindo o teu coração, porque Ele está nesse lugar. Aleluia. Somos uma igreja acolhedora, formada por discípulos de Jesus que anseiam compartilhar seu amor e tornar o seu nome conhecido em todos os lugares. Acolhemos todas as gerações e idades porque entendemos a importância da família e as necessidades de cada fase da vida. Para isso, nossos ministérios, que por meio da graça de Deus, procuram responder os desafios estabelecidos em nosso tempo.
Encorajamos a comunhão e a vida comunitária em nossos pequenos grupos. Nos encontramos semanalmente nas casas e em outros lugares para orarmos, nos conhecermos e servirmos uns aos outros por meio das nossas células. Crescemos quando nos relacionamos como comunidade, pois cremos que, assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Somos apaixonados pelas Escrituras e a recebemos por inteiro, como sendo totalmente a palavra de Deus, e crendo que nela encontramos todas as respostas para todas as circunstâncias das nossas vidas. Abraçamos a grande comissão e queremos a cada dia aperfeiçoar a nossa obediência ao nosso Salvador. Proclamamos o amor de Deus pelo poder do Espírito Santo, com palavras e obras, e temos visto a manifestação do seu poder nos presídios, abrigos, visitas aos enfermos, escolas e nas ruas da nossa cidade. Levamos o Evangelho às crianças, autoridades militares, refugiados, imigrantes, ricos, pobres, todos aqueles que estão de perto e de longe. Amamos missões. Com generosidade das contribuições da nossa comunidade, manifesta pela obediência a Cristo, enviamos missionários e plantamos igrejas em São Paulo, no interior do estado, no sertão, em todas as partes do mundo. Queremos ser sal e luz onde estamos, em todos os lugares e até os confins da terra. Acolhemos as vocações, dons e talentos dados por Deus. O Senhor da Seara chama a cada um de nós para o serviço e por isso encorajamos toda a nossa igreja a servir uns aos outros e também aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e precisam da salvação e a transformação que somente Cristo pode dar. Não somos perfeitos, mas temos a perfeição dele como nosso alvo e acreditamos no discipulado como a maneira de tornar cada um de nós continuamente parecidos com Cristo. Queremos ser filhos que reproduzem e discípulos que frutificam. Ele nos enviou e disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o nosso propósito. Essa é a razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Batista do Povo.